Entregamos a tuas mãos, Senhor Deus, toda a nossa oração, todo o nosso amor. Ó Senhor, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, Senhor Deus, é da tua. Que o Senhor venha, Senhor Deus, receber a adoração da tua igreja, do teu povo, Senhor Deus, para a honra e glória do santo e maravilhoso nome. Nós oramos por fé, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória. Eu vou chorar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais um dia, Deus nos cuidou e nos trouxe aqui mais uma vez para nós adorarmos Ele e aprender mais um pouco da palavra, amém? Eu quero aqui dar louvando o hino nessa noite junto com a igreja, o hino de número 400, em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, doce harmonia. O céu não tem cabelo.
Amém? Salve, queridos, uma paz do Senhor.
Abra suas Bíblias comigo no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 3, 25 e 26. Nós acabamos de cantar um livro, né? Que para além da cidade nós vamos. E eu acho tão interessante esse livro. Quando nós lemos no livro de Hebreus 11:9, a Bíblia diz que Abraão peregrinou na terra da promessa, morando em tenda com Isaac e Jacó, como se fosse uma terra alheia. Ele queria mesmo ver a cidade edificada que o Senhor edificou, que é essa promessa para mim e para você nessa noite. Olha essa cidade que está nos esperando, irmão. É por isso que a terra não pode nos atrair. Né? O que tem que nos atrair é o céu, amém? Quem achou o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, 26, diga amém? Amém. Porque aquilo que temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado e nem sosseguei, e nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quero deixar esses dois versículos para a meditação do irmão. Eu estou meditando neste versículo já faz uns 3 dias. E aqui nós podemos ver algo interessante. Os irmãos possam estar em casa e meditando, né? O que nós precisamos, irmão, é se descansar em Deus, é esperar em Deus, amém? Quem precisa de oração nessa noite? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, amado Deus, nós estamos aqui na tua presença. A tua igreja está aqui nesta noite para adorar, para louvar, para glorificar, Pai. E nós queremos nessa noite, ó Pai, esvaziar de nós mesmos, Pai. Deixar toda a preocupação, Pai. Mas nós queremos nessa noite entrar no Santo do Santo, Pai. Entrar na tua presença para te adorar, Pai. Nós não viemos aqui, Pai, para ter um culto, mas nós viemos aqui, ó Pai, para fazer um culto ao Senhor, Pai. E nessa noite, ó Pai, nós podemos dar o melhor que nós temos, ó Pai. Oferecer o melhor que nós podemos, ó Pai. Oh, Pai, nós queremos, Pai, esquecer tudo lá fora, Pai. Mas neste momento, entrar em adoração e louvor aqui, ó Pai. Porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, Pai. Se nós estamos em hoje, ó Pai querido, é porque o Senhor nos fortaleceu, é porque o Senhor nos deu condições, Pai. Se nós acordamos hoje, ó Pai, podemos respirar e estar, Pai, é porque o Teu Espírito está em nós, ó Pai, a Tua vida está em nós, Pai. Nós temos todos os motivos, ó Pai, para agradecer e para louvar o Teu santo nome, ó Pai. Recebe da Tua igreja nesta noite, ó Pai, a adoração em nome de Jesus. Amém e amém.
Compreendendo? Beijo para a paz do Senhor. Amém? Irmãos, eu queria deixar uma palavra para vocês lá em Mateus 6, do 31 ao 33. Mateus 6, versículo 31 ao 33. Amém? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, os vossos pais celestial bem sabem que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o versículo que mais me chamou a atenção e um versículo que eu carrego na minha vida desde quando eu ouvi esse versículo, entrou no meu coração e posso dizer que a minha vida mudou a partir da hora que eu coloquei esse versículo no meu coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, se você anda preocupado, se você anda angustiado com algo na sua vida, às vezes você está tentando, está buscando e ainda não conseguiu, não desanime, não fique ansioso. Busca primeiro as coisas de Deus e o resto Deus vai acrescentar na sua vida. Como tem acrescentado na minha, irmãos, a partir da hora que eu deixei de querer ficar ansioso, de ficar querendo precipitar as coisas, tudo muda. Deixa Deus trabalhar. Deus tem o tempo para Ele fazer. O tempo, o momento é dele. Nós temos que buscar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Então, irmão, não se preocupe com o dia de amanhã. Deus cuida de tudo. Ele sabe o que você precisa, o que você está precisando, o que você está passando. O Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida. Por isso, entrega a sua vida às mãos do Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Nosso irmão presidente Carlos. Em nome de Jesus. Deus vai ser, irmãos. Amém. Deixa eu falar de oração que nós vamos nessa noite. Em nome de Jesus. Se encontra lá em Mateus 8. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Acharam? Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do teu criado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém, meus irmãos, somente aqui. Nessa passagem, vamos ver o homem buscando em Jesus a cura de seu servo.
Um homem que deixou tudo de lado para buscar para aquele próximo dele uma cura, um milagre. E ao ouvir que Jesus entrava na cidade de Capernaum, ele vai em direção e diz: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico, e violentamente atormentado. Além de paralítico, aquele moço, aquele jovem também estava atormentado. Estava sofrendo nas garras do inimigo. E ele diz para Jesus: ó, está paralítico e atormentado. Interessante que Jesus vai olhar para ele e vai dizer: eu irei. Só que aquele centurião não olhava Jesus. Não, Senhor. Não tem necessidade de Senhor na minha casa. Eu também sou homem de autoridade. Tem homens a favor de mim, se eu dizer a ele vai, ele vai, se eu dizer ele vem, se ele faz isso, ele faz. Então, assim como eu tenho autoridade, o Senhor também tem. E a sua autoridade é maior que a minha. Diz somente uma palavra, que o meu criado estará. Aquele centurião teve tanta fé em Jesus, que Jesus era o rei, que Jesus era o único que podia todas as coisas, que ele jogou toda aquela circunstância nas mãos de Jesus. Olha, eu sou homem de autoridade, o Senhor é maior que mim. O Senhor tem mais que mim. Eu disse somente uma palavra, e meu criado estará. E Jesus tem tanta fé naquele homem, tanta fé que disse para ele: vai que o filho vive, vai que o filho está curado. Quando a gente olha Deus, louvado seja Deus. Quando a gente olha as circunstâncias, somente uma palavra. E uma palavra de Jesus pode mudar tudo. Uma palavra que sai da boca de Jesus pode mudar todas as circunstâncias. E assim também, uma palavra que sai de nossa boca pode mudar tudo, pode mudar todas as circunstâncias. Seja ela uma palavra de bênção, ou seja ela uma palavra de maldição. Porque a gente vai aprender com Jesus usar as palavras positivas. Porque somente com palavras de Jesus, quando ele foi tentar Jesus através de palavras, eu não vou odiar. Assim somos nós. Vamos saber como usar essas palavras de hoje, amém? Assim é a verdade das palavras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa essa palavra que você está sentindo. Nós vamos pedir aqui o presidente que olha ao Senhor dos Deus. Por favor, do Senhor pertence a si mesmo, a nossa irmã Carol, o Anderson. Amém. Como é que a gente vai do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, agradecemos por oportunidade, Senhor, estarmos aqui, Senhor Deus, para amar. Ô Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por ficar, Senhor, tem conosco, Senhor Deus, para amar. No serviço, Senhor Deus, para amar. Ô Senhor, nosso lar, Senhor Deus, tem cuidado, Senhor Deus, para amar. Muito obrigado, Senhor Deus, Pai. Senhor, abençoa o dízimo, oferta, Senhor Deus, para amar. Na nossa porta de emprego, que precisa do emprego, Senhor Deus, para amar. Senhor, abençoa cada um que está aqui representando sua família, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o número 17? Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço mostrando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra cima, na vida voando sem nenhum perigo, acima buscando do véu amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido da brisa ao lago, dá-me o capítulo de doce amor. Me falam sentidos, acordes do céu, me traga aos ouvidos
Jesus me revela mistérios do céu. Amém. Agradeço a oportunidade das palmas com você. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos passar a palavra em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, ainda mais como o Senhor tem falado. E o nome dele será glorificado. Ficamos sobre nossos pés em nome de Jesus. O pastor vai estar ministrando. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glórias a Deus. Versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo número 25. Amém? Amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. Senhor, pela tua graça e misericórdia, nós estamos nesta noite reunidos para adorar, exaltar e glorificar o teu nome. Graças te damos porque o Senhor nos deu condição de esta noite te louvar, de sentir a tua presença, de poder estar neste lugar. Somos gratos a ti, ó Pai amado, pela tua bondade e misericórdia. Mas pedimos a ti neste momento também que o Senhor fale conosco, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. A palavra é tua, a igreja é tua, o Santo Espírito é do Senhor, eu sou simplesmente um instrumento nas tuas mãos. É o Senhor que sondou os corações e sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Então fala conforme a tua vontade, fala conforme o teu querer, e que sejamos edificados, alimentados com o pão vivo dos céus esta noite. Eu peço pela fé, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Não pode ficar à vontade. Glórias a Deus. Essa é uma história conhecida a respeito de Paulo e Silas. Eu quero inicialmente voltar um pouquinho. Paulo, a palavra vai começar a falar a respeito dele. Lá no capítulo de número 7 de Atos, no finalzinho, quando Estevão ele é apedrejado, diz que Estevão é apedrejado e Paulo consentia de tudo aquilo. Tanto que quando Estevão entrega o seu espírito, as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de então Saulo. E no capítulo 8 ele começa uma perseguição muito grande contra a igreja, porque ele imaginava que estava fazendo aquilo que era correto. E ele vai pedir cartas aos chefes dos sacerdotes para perseguir a igreja. No capítulo 9, ele vai então em direção a Damasco, com cartas de ameaça para prender todos aqueles que se diziam do caminho, que eram como os cristãos eram conhecidos, não eram chamados ainda de cristãos, mas eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. E quando ele está indo para Damasco, nós conhecemos a história, Jesus aparece para ele no clarão e Paulo ele cai de sono caído. E ouve uma voz dizendo para ele, perguntando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele então pergunta: quem é, Senhor? Ele responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo sai daquela situação não mais como ele chegou, porque a palavra diz que ele ficou cego por causa do esplendor de ter contemplado a glória do Senhor. Compreendamos que tem situações que Deus precisa ter encontros conosco que nos fazem ficar semelhantes a Paulo, cegos. Mas não, na verdade, uma cegueira literal, mas é para perceber que estávamos cegos antes de ter esse determinado encontro com Jesus. Porque muitas vezes as nossas atitudes, os caminhos que estamos seguindo, as decisões que estamos tomando, pensamos ser as melhores, estarem corretas, mas por vezes Deus tem que entrar, Jesus intervir no nosso caminho para nos mostrar que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final deles leva à morte. E Ele nos resgata, nos restaura, nos traz de volta ao caminho correto, assim como fez com esse homem. Interessante que Deus manda ele ir à cidade, e ele está na casa de certo Simão Curtidor, e Deus fala com um homem, por nome de Ananias.
dizendo: Ananias, vai, entra na cidade, na rua chamada direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, que ele está orando, jejuando. E ele teve uma visão de um homem chamado Ananias chegava e punha a mão sobre a sua cabeça, e ele era curado. Ananias, naquele momento, rebate ao Senhor, dizendo: Senhor, tem certeza? Se é quem eu estou pensando, não é gente boa, não. Se é quem estou imaginando, ele vem com ordens aqui, com autoridade, para prender todos aqueles que falam no teu nome. Certeza que é esse que o Senhor quer? Certeza que é esse a quem o Senhor está me enviando? E Deus responde para Ananias: vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Interessante que ao longo da história a gente percebe Deus nem sempre escolhendo os melhores, nem sempre escolhendo aqueles que são mais adequados. Geralmente é aqueles que estão no caminho muito torto, e muitas vezes aqueles que dizem nem gostar de Deus ou das coisas que estão relacionadas a Deus. Digo por experiência própria, porque eu era um daqueles que passavam em frente a uma igreja, olhava para os crentes e falava: esse povo é doido, eu nunca vou ser crente. Só fica gritando aí, mas que negócio que é esse? Não entendia nada, não compreendia nada. Mal sabia que um dia ele me encontraria a caminho de Damasco. E é justamente esses que Deus escolhe, não por causa da sua capacidade, não por causa daquilo que eles fazem, não por causa do teu passado, muito menos por causa daquilo que você faz hoje, mas é por causa daquilo que Ele tem preparado, reservado para a sua vida, do propósito para o qual Ele te chamou e Ele te escolheu. E Deus fala para Ananias, então, que Paulo era um homem escolhido por Ele, apesar de tudo aquilo que ele estava realizando. E ele vai, então, e quando ele ora, a palavra diz que escamas caem nos olhos de Saulo, e ele é batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele momento, ele começa, então, a falar do caminho com o qual ele antes rejeitava. Ele começa a ser parte do povo que antes ele perseguia. E você acha que ele era aceito? De maneira alguma. A palavra vai dizer que até os apóstolos estavam com medo de se aproximar de Saulo, pensando: esse rapaz aí está em história, deve estar planejando alguma coisa, deve estar arquitetando, vai se infiltrar no nosso meio, vai entrar no nosso meio, daqui a pouco ele aparece um tanto de soldado, ele era todo mundo. Ninguém acreditava em Saulo, ninguém acreditava em Paulo, ninguém acreditava na conversão dele, ninguém acreditava no encontro que ele teve com Jesus. E às vezes a gente está reclamando com Deus, dizendo que lá no meu trabalho ninguém acredita em mim, que na minha casa ninguém acredita em mim, que seja onde for, pensam que eu não sou crente nada. Não precisa das pessoas lá fora acreditar, precisa você saber o encontro que você teve com Ele, e o quanto isso transformou a sua vida. Acredito que é isso que sustentou Saulo para ele não retroceder, para voltar para as velhas práticas, saber o encontro que ele teve com Jesus. Traga a sua memória. Como foi quando você se encontrou com Ele? Traga a sua memória. Como você estava antes de encontrar você pelo caminho? Traga a sua memória. Tudo que você já passou e aconteceu ao longo dessa caminhada. E me responda: vale a pena retornar? Vale a pena voltar? Com grande mão forte, com grande amor Ele te alcançou. Não importa quão perdido ou distante você estava, Ele foi lá e falou: eu te escolho, eu te chamo, eu te escolho. E Saulo não volta, até que levanta um para ajudar ele: Barnabé. Barnabé é diferente daqueles todos os outros que estavam com ele. Olha para Paulo e vê assim: tem sinceridade no coração desse homem. Eu vou ajudá-lo, eu vou auxiliá-lo a caminhada com Cristo. E ele se aproxima de Paulo para trazê-lo para perto, para o convívio, para o meio daqueles que já seguiam o caminho. Entenda, um dos propósitos para o qual Deus te chamou é justamente para encontrar os salvos que estão chegando, que ninguém às vezes está olhando, que todo mundo está pensando que não é sério, mas para você chamar para perto e falar assim: vem, eu vou te ajudar, eu vou te apresentar, eu vou te auxiliar, te apoiar no caminhado. Deus está precisando de levantar mais Barnabés nos dias de hoje,
Porque quando os irmãos às vezes chegam e a gente às vezes deixa ele meio de lado, mas Deus está querendo que não, faça igual Barnabé, tome pela mão, traga para perto, apresente aos outros, ajude o que está necessário. Foi exatamente isso que ele fez. E eles começaram a caminhar juntos então, ao ponto de que eles estavam na igreja de Antioquia. E a palavra diz que na igreja de Antioquia, capítulo 13 de Atos, estavam reunidos lá muitos profetas e mestres, entre eles Saulo e Barnabé, o Paulo e Barnabé. E o Espírito Santo disse para eles: aparta para a minha obra Paulo e Barnabé por uma missão que eu tenho. E a palavra diz que eles, orando e jejuando, impuseram as mãos sobre eles e eles foram enviados em missão para pregar as igrejas. Me chama a atenção nessa parte da história que está falando que eram mestres e profetas. Imagino eu que seria alguém que, se você chamasse para o culto e falasse: traz um ensino para a gente, traga uma palavra para a gente, com certeza ia trazer uma palavra maravilhosa. Se fosse dar um ensino, talvez fosse igual Paulo, estava lá pregando a noite inteira, a ponto de eu estar lá na janela, cair no sono e dormir. Talvez ia ter gente tão longa que seria a mensagem, dormindo na cadeira, e caindo para o lado, andando. Mas eram homens que conheciam a palavra, sim ou não? Responde aí, não sei de sim ou não? Sim. Glória a Deus. Tinham intimidade com Deus, sim ou não? Tinham um bom tempo de caminhada com Cristo, eu imagino. Concorda? Paulo mesmo vai falar que ele ficou 15 anos estudando aos pés de Maria. Então eram homens que tinham conhecimento da palavra, que tinham tempo de caminhada com Deus. Mas me chama a atenção a palavra dizer que eles estavam orando e jejuando. Por que me chama a atenção? Porque muitas vezes nós, ao contrário disso, o tempo maior que ficamos na presença, quanto mais às vezes as pessoas estão conhecendo a respeito das Escrituras e da palavra, ao invés de intensificar em oração e jejum, param. Ao invés de avançar em oração e jejum, retrocedem. Apesar de terem todo o conhecimento, todo o entendimento, serem mestres, eles continuavam orando e jejuando. Porque compreendiam que o meu intelecto não tem a capacidade de alcançar os corações que a palavra tem. Eles compreendiam que a compreensão humana deles não era suficiente para cumprir o chamado que Deus tinha para a vida deles. Eles entendiam que para fazer aquilo não adiantava só estudar, não adiantava só meditar na palavra, eles precisavam de auxílio e socorro que vem do alto, porque homem nenhum tem capacidade de pegar esse livro e trazer uma palavra se não for direcionada e inspirada pelo Senhor. E nós precisamos compreender isso, por quê? Porque a nossa necessidade constante de Deus. Muitas vezes a gente fala de pegar a Bíblia só o dia que vai para a igreja. Aqueles que muitas vezes pregam, só pregam para ler e meditar o dia que for pregar. E está errado isso. Nós temos que estar constantemente lendo essa palavra em oração e em jejum. Por quê? Porque a nossa dependência é inteiramente deles. Eles eram mestres, eram profetas e estavam em constante oração e jejum. Oração e jejum. Precisamos compreender que nada espiritual vai mexer, vai se mover, se nós continuarmos somente com práticas normais, naturais e carnais. A nossa carnalidade não move o céu. A nosso intelecto não move a mão de Deus. O que move a mão de Deus é nós nos rendermos diante dele, confessarmos a nossa necessidade dele e reconhecermos que nós precisamos em todo tempo e em todo momento dele e somente dele. Deus então envia esses dois homens em missão. Eles vão por toda a região pregando a respeito de Jesus Cristo. Quando eles chegam em Pafos, eles estão em 3, mas quando saem de Pafos, ficam em 2. Porque até Pafos tinha Saulo, ou Paulo, Barnabé e João Marcos. Quando chega em Pafos, João Marcos retorna, não continua.
e seguem somente Paulo e Barnabé na missão. Eles concluem a missão, voltam para a igreja de Antioquia, apresentam um relatório de tudo aquilo que eles passaram, como Deus operou, das igrejas que foram abertas. E então, depois de um tempo, Paulo surge no seu coração dele de Barnabé: vamos voltar pregando as igrejas, fortalecendo os irmãos. E eles falam: isso é bênção, vamos sim. Mas Barnabé diz para Paulo: espera aí, deixa eu chamar João Marcos. E Paulo fala: não. Por que não? Porque João Marcos, na primeira viagem, ele não foi comigo até o final. Eu não quero que ele vá. A palavra vai dizer que houve uma confusão entre eles, uma briga entre Paulo e Barnabé, ao ponto deles se separarem. Teólogos dizem que a briga foi a ponto deles chegarem a trocar socos, que tão violento que foi a discussão entre eles. Mas responde para mim: esses homens eram homens de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Estavam cheios do Espírito Santo, sim ou não? Então como é que eles brigam desse jeito? Como é que eles entram numa contenda nesse nível, a ponto de haver uma separação entre eles? Quando meditava nisso, Deus falava comigo a respeito de uma coisa muito séria. O que muitas vezes nos afasta da presença de Deus é quando acontecem episódios conosco semelhantes ao que aconteceu com Paulo e Barnabé. Às vezes a gente está firme na presença, a gente está indo, está glória a Deus e aleluia, e está uma bênção, e de repente acontece algo que a gente olha e fala: meu Deus, como é que eu fui fazer uma coisa dessa? Meu Deus, como é que foi me acontecer uma coisa dessas? Parecia que eu estava tão bem, que eu estava indo, estava caminhando, estava na direção do Senhor, mas de repente, olha tudo que eu fiz. E quantos, quando acontece algo semelhante, vão se afastando, se afastando, se afastando, não compreendendo aquilo que acontece e deixando de seguir o caminho do Senhor. Quando meditava nesse respeito, eu entendi uma coisa: tem coisas que Deus permite para Ele nos lembrar: você ainda é humano. Você ainda precisa da graça da misericórdia. Porque senão a gente começa a ficar tão cheio de nós mesmos que a gente começa a olhar para outros de maneira diferente, pensando que são inferiores a nós ou algo semelhante. Não, porque eu estou firme, porque eu estou aqui, porque eu estou aqui, mas de repente o tropeço é tão grande que a gente não só tropeça, mas cai de cara no chão e fala diante de Deus: mas Senhor, como é possível algo do tipo? E a Bíblia deixa claro essa questão que aconteceu entre eles, para lembrar nós que apesar de estarem na direção, apesar de serem homens de Deus, eles continuavam sendo seres humanos, como eu, como você, passíveis de falhas, de erros. E por vezes, pastor, deixa eu dizer, é necessário que a gente fale um pouquinho, que leva os convites de vez em quando. Porque senão fica tão altivo de si mesmo que só pela graça, pela misericórdia. Quantas das vezes a gente vê, encontra, que nem dá paz do Senhor para a gente falar assim: não, porque aquele lá. Ah, não, meu pastor Marcos que pergunta esses dias, meu pai só não. Não, vi a irmã Jaqueline esses dias aí, ele passou perto de mim, meu pai disse: eu não converso com ela mais. Ela chegou um dia atrasado na igreja, acabou para mim. Como se nós fôssemos alguma coisa, se não fosse o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Se nós estivéssemos subjugados somente à vontade da nossa carne, a gente faria coisas até piores que as pessoas que estão no mundo de fora. É a graça dele que nos sustenta. É ele que nos impede de nos perder. É a misericórdia que se renova a cada manhã, que nos dá força para seguir e vencer. É por isso que acontece essa briga entre eles, porque é um momento que a gente dá um deslize, o velho Adão fala assim: opa, estou vivo ainda. Mas como Paulo mesmo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Porque apesar de ter acontecido isso, cada um segue para um lado, mas a obra continua, Deus continua usando eles, Deus renova e restaura aqueles homens. E cada um segue o seu rumo e faz a obra que o Senhor tinha para eles. Agora Paulo tem um novo parceiro. Quem? Silas. Silas deve ter no começo achado: glória, vamos dar com Paulo, aleluia. Que bênção, né? Foi a primeira viagem missionária, agora a gente vai para a segunda. E eu ouvi dizer muitas coisas que Deus fez através da gente de Paulo. Vou aprender muito com Paulo. Mal sabia Silas que ele estava esperando ele na noite. A palavra vai dizer que Paulo ele queria ir para a Ásia.
O Espírito Santo de Deus por 2 vezes impede, Paulo. Compreenda, tem coisa que às vezes tentando fazer, não dando certo. É Deus dando misericórdia, o Espírito Santo nem pediu que vocês tomassem essa direção. Apesar de futuramente ele ter prazo, que ele não é o momento. Tem coisa que não é o momento, é por isso que Deus tem pedido. Tem coisa que não é a hora, é por isso que Deus não está abrindo as portas para esse momento. Mas calma, porque a porta que é para abrir, ele vai te direcionar. Ele vai dizer que em sonho parecia um homem da Macedônia, dizendo para Paulo, vem para cá. E Paulo compreende então que a direção que Deus tinha para ele era para ir para Macedônia. E quando ele vai, ele já encontra um lugar para orar. Já encontra uma mulher, Lídia, que vai pregar o evangelho para ela. Ela e a família dela já se convertem e ainda faz eles ficarem na casa dela. Deus já tinha preparado tudo. Isso foi em Filipos, uma cidade chamada Filipos. Mas tinha um detalhe. Nessa cidade que era chamada Filipos, tinha uma moça. Que tinham pessoas que ganhavam dinheiro com ela porque ela adivinhava. Tinha um espírito de adivinação. E todos os dias, quando Paulo e Silas estavam indo à beira do rio, ao lugar onde eles costumavam orar, aquela mulher, quando via eles passarem, dizia, eles daí que vão 2 homens de Deus. Mentira? De maneira alguma. Estava certo? Estava. Mas o Espírito que estava revelando não era o Espírito de Deus. E o objetivo pelo qual estava revelando também não era o objetivo pelo qual Deus aprovava. Ele fazia aquilo porque ela ganhava dinheiro com aquilo. Os que eram donos dela, mestres dela, ganhavam dinheiro com aquilo. Agora eu quero dar um chãozinho aí. Tem gente correndo atrás de profeta daqui, dali, para cá, para lá, porque revela CPF, revela RG, revela isso, revela aquilo. Qual é a intenção do coração dessas pessoas? É honrar, exaltar e glorificar o nome de Deus? É porque é para ganhar dinheiro. Está vendo, às vezes, atrás de falso profeta, de falso pastor, de falso tanta coisa que tem por aí. Não pode falar, não, lá na frente tem fulano que está fazendo isso e aquilo. O mesmo Deus que opera num lugar, que opera em outro, opera em outro. Talvez não está acontecendo na sua vida, não é porque é falta de profeta, é falta de posicionamento nosso para receber aquilo que Deus vai querer para nós. E às vezes fica correndo atrás de falsa profecia por aí, porque a pouco desvia na fé. Por quê? Porque está acreditando em mentira, está acreditando em enganação, depois quer colocar tudo em Deus, colocar a boca na igreja. Não. Quer revelação de Deus? Leia a palavra. Quer ouvir Deus falar para você? Logo o Deus vem. Começa a buscar, você vai ouvir a voz de Deus. Para de ficar pegando carona na fé de A, de B, de C. Tem muita gente caindo em engano por causa disso. Tem verdadeiros? Tem, mas tem muito falso por aí também. Vigia, gente. Cuidado. Essa menina, ela acreditava, ela profetizava, ela adivinhava, era uma adivinha. E as pessoas acreditavam nela. Até que um dia, Paulo olhando para lá e falou assim, está alguma coisa errada nisso aí, não está certo. E repreendeu o espírito que estava sobre a vida daquela menina. E aquelas pessoas, quando viram aquilo, falaram assim, eita, agora a nossa fonte de lucro acabou. Montaram uma situação lá e colocaram Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas na prisão ficaram tristes? De maneira nenhuma. Teve um tempo que eu questionei muita coisa. Por quê? Eu acho que o único lugar que eu pego mais vezes é dentro do ministério para o pastor Sérgio. Porque geralmente quando vão em outro lugar é uma vez só e nunca mais convidado. Porque eu aprendi uma coisa com Deus, aquilo que Deus dá para falar, eu falo. Não fico tentando maquiar, não fico tentando disfarçar. E muitas vezes, não sei porquê, mas quando Deus me envia para fora, geralmente não vem com palavra mansa. Geralmente não vem com chave de vitória. Vem com palavra de conceito, de transformação, de mudança de vida. Para fazer com que o povo tenha uma fé verdadeira em Deus e pare de depender de gurus espirituais. E esses homens, quando veem isso acontecendo, eles mandam prender. E tem muito lugar que se você for, se você falar a verdade, eles não vão te chamar de novo.
Mas importa que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Essa palavra, na verdade, não precisa ser anunciada, ainda que seja uma vez, mas aquele povo ouça a verdade aonde Deus chega, aonde Deus chegou. Paulo e Silas, por causa daquilo que fizeram uma coisa boa, sim ou não? Sim. Repreenderam o espírito, libertaram aquela moça, e por causa disso eles foram parados numa prisão. Mas lá na prisão, ao invés de ficar reclamando, murmurando, a palavra diz que perto da meia-noite eles cantavam e oravam. E os outros presos, eles ouviam. E de repente Deus envia um terremoto e a cadeia de todos são libertas. E aquele carcereiro está prestes a tirar a própria vida, quando de repente Paulo vem lá do meio. Não tire a sua vida, não faça isso. Estamos todos nós aqui. Paulo e Silas estavam presos por causa de maneira injusta, sim ou não? Mas os outros eram bandidos. Estavam presos lá porque fizeram alguma coisa. Mas agora a prisão cai. E todos continuam. Ninguém sai. Porque enquanto Paulo e Silas cantavam e testemunhavam, não foi só o carcereiro que foi alcançado depois, aquelas pessoas que estavam na prisão foram alcançadas. A palavra não diz, mas eu acredito que houve conversões de muitos presos daquela noite também, porque Paulo e Silas foram colocados naquela prisão. A questão é, a gente muitas vezes acredita que por estar na presença de Deus, no caminho de Deus, só pode acontecer coisa boa e favorável para nós. E quando chega a situação adversa, contrária, ao invés de a gente cantar, glorificar e louvar hinos a Deus, a gente está reclamando, murmurando, dizendo, mas Senhor, por que isso, para que isso, para que daquilo? A palavra vai dizer que o sol nasce tanto para bons quanto para aqueles que não são. Que a chuva cai tanto no terreno daquele que é justo quanto daquele que é injusto. Mas a palavra vai dizer também que para quem tudo nós devemos dar graças. Esses dias eu estava olhando, ouvindo um testemunho, uma história, na verdade, daquele homem, Danilo Gentili. Já ouviram falar dele? É um apresentador. E está falando que quando ele era adolescente ainda, ele foi na Igreja da Graça. E aquele dia o culto terminou tarde. Quando ele volta para casa, eles moravam numa casa com 2 cômodos só. E de vez em quando ele com a irmã dormia no quarto, e o pai com a mãe na sala. De vez em quando ele com a irmã dormia na sala, e o pai com a mãe no quarto. Uma casinha pequena, simples. E aquela noite ele chegou do culto depois, e a hora que ele entra na casa dele, o pai dele está dormindo na sala. E a hora que ele entra, ele fala que não sabe por quê, mas veio na mente dele e falou assim, e se hoje eu perder o meu pai? Era a única pessoa que trabalhava, era a única pessoa que trazia o sustento para casa. E se eu perder o meu pai? O que será? E ele disse que ele foi dormir, de repente, no meio da noite, ele acorda com o pai dele, gritando. Teve uma parada cardíaca. E ele perdeu o pai. E ele disse que a única coisa que veio naquele momento na mente dele era que tudo dá graças. E ele não sabe porquê, mas diz que ele deu graças naquele momento. Os meses seguintes foram muito difíceis, porque a mãe dele não trabalhava, ele era de menor, a irmã dele tinha acabado de completar 18 anos, ele estava trabalhando também. E eles por 6 meses batalhando, tentando, até que a irmã dele conseguiu um emprego. 6 meses depois, a irmã consegue emprego e no primeiro dia de trabalho, a irmã dele morre. Ela é enviada para a empresa numa cidade, a hora que está voltando, o carro bate. De todas as pessoas que estavam no carro, a única pessoa que morreu foi a irmã dele. E ele, naquele momento, sem entender, e ele diz que a única coisa que veio à mente dele, em tudo, dá graças. E ele deu graças a Deus, mesmo naquela situação, mesmo naquele momento. Uma semana depois, ele disse que a única coisa que o pai dele tinha deixado para ele, que não tinha muita condição, era um carrinho velho, ele tinha. E que um amigo dele estava passando mal e ligou para ele ir levar o amigo no hospital. E a hora que ele está indo com o amigo passando mal no hospital, eles estão a caminho do hospital e ocorre um blackout, um apagão. E de repente bate no vidro uma pessoa com um revólver assaltando e levou o carro dele. Roubou o carro do pai dele, tinha para ele. E ele disse que tudo que fez naquele momento, deu graças.
Hoje a história dele é totalmente transformada, porque em tudo ele deu graças. Mesmo na situação difícil, adversa, ele deu graças. Então nós temos que aprender que não importa a situação, em tudo nós temos que dar graças. Aconteceu o que você queria? Graças a Deus. Não aconteceu? Graças a Deus. Olha, Jó, a esposa dele fala, vamos que o Deus morre. Ele fala, não. Nu eu saí do peito da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Em toda situação ele dava graças. Porque essa é a vontade de Deus para conosco, em tudo dar graças. E é isso que Paulo e Silas fazem naquela prisão, e Deus transforma aquela situação. Porque enquanto eles davam graça, orando, exaltando, glorificando o nome do Senhor, existiam pessoas que precisavam ser alcançadas naquele lugar. Talvez nessa situação que você está passando, é uma oportunidade de Deus alcançar outras pessoas com um testemunho que Ele vai fazer na sua vida. Mas isso se eu der graças. Porque se eu reclamar, se eu murmurar, eu serei apenas mais um que passou, desanimou, desistiu e não alcançou o objetivo que tinha. Mas se em tudo você aprender a dar graças, Deus transforma a sua história. Para encerrar, eu não recordo o nome, mas vamos dizer que era a irmã Regina. Uma cidade muito pequena e simples tinha essa irmã. Se você chegasse naquela cidade e perguntasse, você conhece quem é a irmã Regina? Ninguém sabia quem era. Mas se você perguntasse, quem é a irmã? Você conhece a história da irmã que sempre louvava mais perto que ela estava? Todo mundo sabia quem era. Essa irmã, tudo que ela ia fazer, se na casa dela, ela estava louvando. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja que eu nasci. Então, no tempo, ela estava louvando o Senhor. Se perguntasse quem era Regina, ninguém sabia, mas se fosse a irmã mais perto que ela estava, todo mundo sabia quem era. Porque em todo lugar que ela ia, toda pessoa que ela encontrava, em todo momento, estava andando na rua mais perto que ela estava. Estava limpando a casa mais perto que ela estava. Até que um dia, essa irmã começa a sentir algo no pescoço, um caroço, e ela vai no médico, e o médico fala, olha, você está com um tumor na garganta, já está em estado avançado. Ela começa o tratamento, mas durante todo o tratamento, ela louvando, mais perto que ela estava. As pessoas que davam quimioterapia para ela aprenderam a cantar mais perto que ela estava, porque ela cantava o tempo todo, mais perto eu quero estar. Porém, o tratamento não fez efeito, e aquela irmã precisou ser internada. Internada já há um bom tempo no hospital, na UTI, a mulher que limpava o quarto, entrava no quarto e sabia cantar, mais perto que ela estava. O médico que cuidava dela já tinha aprendido a cantar, mais perto eu quero estar. As enfermeiras todas sabiam cantar, mais perto eu quero estar. E o tempo foi passando e, infelizmente, chegou um momento que aquele câncer cresceu tanto. E aquela irmã já não conseguia mais cantar. Já não conseguia mais falar, porque tomou a garganta dela e não saía mais voz. Mas quando você chegava no quarto dela, você ouvia. Porque ainda que não pudesse falar, ela ainda que fosse sussurrando, ela cantava. Mais perto eu quero estar. Porém, chegou um dia que os médicos ligam para os seus filhos e falam, olha, a situação da sua mãe está muito grave. E pelo que nós estamos vendo aqui, ela já não tem mais tanto tempo. Fala para a família, vem se despedir, porque nós acreditamos que são as últimas horas de vida que ela tem. Então os filhos pegam, se reúnem e vão para o hospital para se despedir de sua mãe, acreditando que são as últimas horas de vida que ela tinha. Quando eles chegam no quarto, vê uma cena como se fosse um filme de terror.
tinha sangue e pus para todo lado, algo terrível. E a mãe deles não estava mais sobre a cama. Desesperados e assustados por aquele momento, começam a gritar com dor, pensando: aconteceu o pior. Tem sangue para todo lado, minha mãe não está mais sobre a cama. E de repente os médicos chegam na porta também e eles não conseguindo ver aquilo, eles vão para sair. E quando eles vão para sair, eles se deparam com a porta do banheiro. A porta do banheiro se abre e está lá a irmã Regina com o cabelo molhado, porque foi tomar banho. E os médicos olhando aquilo, não entendendo nada, mas você estava em estado grave, perto da morte, mas o que aconteceu? Ela se vira para o médico e diz: então me alegra perto de ti, meu rei. Por ela sempre louvar e exaltar o nome do Senhor, aquele câncer, aquilo que parecia ser a morte, foi vida, porque Deus usou a vida dela. E no momento que os médicos pensaram que seria o fim, Deus transformou e fez um milagre na vida daquela mulher. Mas é interessante, você já reparou nesse hino? Ele fala: ainda que seja amor, que me leve a ti. Mais perto eu quero estar. Precisamos compreender que às vezes o momento que nós estamos passando não é favorável, mas é algo que Deus está falando. É porque eu te quero mais perto de ti. A decisão é nossa de se isso vai nos aproximar ou nos afastar. Porque se exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, ainda que seja na luta, ainda que seja na prova, nós vamos ficar mais perto dele. Mas a gente começar a murmurar e reclamar, a gente vai se afastar. A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos, mas 12 anos de sofrimento aproximaram de Jesus. Jairo perdeu sua filha, mas a morte de sua filha fez com que ele se aproximasse de Jesus. Jó perdeu todos os seus bens, mas perder todos os seus bens fez com que ele se aproximasse do Senhor, a ponto dele dizer que eu conhecia apenas o que falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu fui um acidente, quase entrei para essa igreja aqui, mas ele me fez me aproximar de Jesus, depois de ficar 3 dias internado no hospital. Qual que é a situação que você está passando e Deus está falando para você? É a oportunidade de te aproximar do Senhor. Mas Senhor, está difícil, está doendo, está complicado, mas que isso se faça você se aproximar dele. Que faça você se achegar mais a ele. Porque as situações adversas que sobrevivem na vida do crente não é para matar, não é para destruir, não é para te humilhar, é para você estar mais perto de Deus, mais perto do Senhor. Então está na dificuldade, louve, exalte, aproxime-se do Senhor. Não está fácil, adore, exalte, glorifique, aproxime-se do Senhor. Então a palavra que está aí para você esta noite, essa situação não é para te humilhar, não é para te matar. É para te trazer mais na frente. É para te deixar mais perto. Então todas as vezes, lembre-se, Senhor, mais perto que Ele está. Meu Deus, de ti. Irmão Carlinhos até leu o versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então continue buscando em primeiro lugar o reino do Senhor. De tudo isso que nós passamos, todas as coisas, como dizem Romanos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso está cooperando para que você se aproxime cada vez mais do seu Senhor e Salvador. Senhor, agradeço. Palavra abençoada no nosso coração. Que Deus abençoe a nossa parte. Cada vez mais tempo. No lugar de reclamar, seja grato a nós. Que agora a gente acha mais fácil murmurar, reclamar assim. Mas que agrada a Deus é um coração grato. Seja grato ao Senhor. Amém? Queridos, amanhã às 7h30 vem culto na nossa congregação lá no Ribeirão, em nome de Jesus. No sábado vai ter uma feijoada lá, né, pessoal? Isso, né? Aí os irmãos, né, sentiram o coração aí de dar uma feijoada para ajudar a obra e procurar o Deus ali. Quanto que é a feijoada? R$25 a marca da feijoada. Pensa por os irmãos lá no grupo da igreja, tem lá de só pedir lá, vou pedir os irmãos 10 quilos.
Benção pura, viu, irmão? Benção pura feijoada. No dia que nós vamos ajudar o pastor, tinha lá, irmão. Vai ser uma feijoada. Benção pura. Olha, então, sábado vai ter essa feijoada ali, por favor, da Deus, os irmãos que puderem ajudar-nos, em nome de Jesus, faça a sua parte, é uma semente de segurança, uma boa terra, e o nome do Senhor será glorificado. Domingo é o nosso culto da família, sob a direção das primícias. Então, os irmãos que puderem nos ajudar, trazendo um quilo de alimento, a gente vai estar montando ali uma cesta, ajudando uma família que necessite, em nome do Senhor será glorificado. Ficamos sobre nossos pés, irmãos, e vamos agradecer ao Senhor. Estaremos retornando ao nosso Pai. Querido e eterno Deus, soberano e glorioso Pai, nós te agradecemos pela essa boa palavra que falaste ao nosso coração. Pela vida dos nossos irmãos, pela vida das nossas irmãs, nós oramos, Senhor, te agradecendo, Senhor Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Oramos pelos nossos irmãos que puderam estar conosco, que o Senhor assim nos alcance e nos abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor venha abençoado no mês, meu Deus, esse trabalho que será feito, o sacro ali, a feijoada, em nome de Jesus, o teu nome será glorificado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome. Conduza-nos, ó Deus, debaixo de tuas mãos, de volta ao lar, livra-nos de tudo e qualquer tipo de mal, e abençoa a tua igreja na terra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcos. Ó irmãos céus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Santo Espírito de Deus, esteja conosco hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Tudo cerrado em nome de Jesus.